Assim como Deus é criador, Ele fez o ser humano criador. Nós temos essa capacidade. Você tem a capacidade de mudar. Você não está preso a quem você é, nem a quem você foi. Você não está preso ao seu passado, à família que você nasceu, à infância que você teve, às coisas que você já cometeu. Você não está preso a nada disso. Porque Deus dá o poder para você fazer tudo novo, tudo diferente. E isso começa exatamente aqui, na cabeça, no pensamento. E por isso há uma batalha tão grande deste mundo para ocupar a sua mente. O mundo trabalha para ocupar a nossa mente, ocupar os nossos pensamentos. Quando eu falo mundo, eu falo todos os poderes do mundo, seja governo, seja empresariado, sejam ideologias, e o próprio Satanás, o próprio diabo, acima de todos e por trás de tudo, trabalham para ocupar, tomar a mente do ser humano. Porque é na mente que você vai ser vencido ou vai ser vencedor. A salvação depende da sua mente, dos seus pensamentos, porque se você não entende o propósito da salvação, se você não entende que você, sem um Salvador, sem o Senhor Jesus, você está perdido e você vai morrer sem salvação e a sua alma vai para o inferno, se você não entender isso, você nunca vai clamar a Deus por um Salvador. Portanto, você não vai ser salvo. Então o diabo trabalha para dominar a mente humana. Enquanto que Deus também quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Ou seja, que nós venhamos pensar como Ele. Pensar como Ele. Por que isso é importante? Todo pensamento tem um pai. Todo pensamento tem um pai. Não existe pensamento órfão. Quer dizer, todo pensamento tem um originador, tem uma origem, alguém que concebeu aquele pensamento, aquela ideia. Nenhum pensamento humano é original da própria pessoa. Ele tem um pai. Ou ele veio de Deus, ou ele veio do diabo. São as duas mentes geradoras de ideias, de pensamentos, de palavras no universo. A mente de Deus, a mente de Cristo e a mente de Satanás. Então, o ser humano está no meio desses dois. E se você não colocar a sua mente cativa aos pensamentos de Cristo, automaticamente a sua mente vai ser cativa aos pensamentos do diabo. E você vai servi-lo, você vai ser um escravo dele. Olha só, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende, quer dizer, não entra na cabeça dele. Porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural. Quer dizer, o cérebro que eu mostrei para você é o cérebro do homem natural. É isso aqui. Basicamente, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho menos para o outro lado, mas é isso aqui. Você quer enxergar o cérebro do homem? É isso aqui. Com pequenas variações. Mas ele não entende. O homem natural não entende o que eu estou falando. Porque ele é natural. Mas o que é espiritual discerne bem o quê? Tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Você vê que Jesus, tudo bem, você pode dizer, bispo, o senhor quer que eu seja igual a Jesus? O senhor está me comparando com Jesus? Não, ninguém pode ser igual a Jesus. Ele foi perfeito. Mas nós temos que ter nele o nosso alvo.
Nós temos que ter nele o nosso padrão, o nosso modelo de homem. Ele foi chamado de filho do homem porque ele foi a imagem do homem perfeito. Então nós temos que ter nele o nosso padrão, a nossa meta, ainda que a gente nunca vai alcançar o nível dele. Mas esse é a nossa meta. Ser como Jesus. Aliás, a palavra cristão significa como Cristo. Como Cristo. Então, Jesus, ele ficava pensando em mulher. Ele nem casou. Ele tinha tentações? Acredito, porque ele foi tentado. Como homem ele foi tentado. Mas os pensamentos dele estavam pensando nas coisas do Pai. Uma vez repreendeu Pedro. Quando Pedro foi usado pelo diabo e Jesus o repreendeu falando arreda Satanás, ele emendou a repreensão dizendo, você fica pensando, o diabo usou a sua boca porque você fica pensando nas coisas daqui de baixo e não nas coisas lá de cima. Então o diabo encontrou espaço em Pedro porque Pedro estava pensando nas coisas de baixo. Quer dizer, Jesus pensava nas coisas do alto. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, como os céus são da terra. Então, Jesus mantinha os pensamentos no alto. Jesus vivia do pão nosso de cada dia. Ele não vivia preocupado com nada material, com dinheiro. Ele ensinou que nós não devemos ficar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber. Basta cada dia o seu mal. Ele nos ensinou a viver o dia. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou, peça o pão de cada dia. E não fiqueis ansiosos, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto, o Pai vai acrescentar. É isso que ele ensinou. Ele não ficou folgando, sabe, se divertindo, tirando férias. Não. Você vê que até no dia de descanso, Jesus às vezes trabalhava e era severamente criticado pelos religiosos por isso. Porque no sábado, que ele tinha que descansar, ele estava lá curando, fazendo milagres, ajudando as pessoas. Ele trabalhava não por dinheiro, mas trabalhava para agradar o Pai. Essa era a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Como é que você e eu podemos ter a mente de Cristo? Nós temos o homem natural que tem tudo aquilo ali no cérebro, que está dentro do nosso também. Então, nós temos o homem natural dentro da gente, mas o homem espiritual, que deve estar por cima desse homem natural, o homem espiritual que deve dominar esse homem natural, o que ele tem que pensar? Como é que ele pode ter a mente de Cristo? Ora, o que Cristo pensava? O que Jesus pensava? Ele pensava em fazer a vontade do Pai. O que o Pai quer que eu faça? Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então o que o Pai quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Seja feita a tua vontade, não a minha. Então a mente de Cristo era sempre tomada por esse pensamento. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Pai quer que eu faça? Então o homem espiritual, ele está sempre pensando nos pensamentos que agradam a Deus. Ele está sempre pensando na vontade de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Então ele procura estar sintonizado na voz de Deus, no Espírito de Deus, sintonizado na palavra de Deus, porque aqui é revelada a sua vontade. E ele então procura tomar a oportunidade para colocar em prática aquilo que está escrito aqui. Então assim a sua mente é ocupada.